Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 17.174 dólares. Bitcoin que vem tendo uma queda significativa nas últimas 24 horas, chegando até a testar os 16 mil dólares. A gente teve uma recuperação importante nas últimas horas, que levou o preço de novo acima dos 17 mil. Hoje meu principal objetivo vai ser falar um pouco dessa correção que está começando. Será que a gente já encontrou um fundo, já que muita gente foi liquidada, ou será que a gente ainda tem muito mais por vir, o preço vai cair muito mais? Em especial hoje, eu quero focar em como a análise de sentimento te responde essa pergunta. Será que a correção terminou ou não? Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar aqui e o grande foco do vídeo de hoje vai ser o longo prazo, tá? Eu vou começar no diário, no gráfico da BitMEX, para te mostrar como eu encaro uma correção pela análise técnica e te mostrar por que as minhas tomadas de decisão hoje 100% são baseadas na análise de sentimento. Além disso, também quero fazer uma análise técnica bem simples para você aqui do 4 horas e até em tempos gráficos menores para você se atualizar aí nos suportes e resistências que a gente enxerga no preço. Hoje, na análise de sentimento, vamos dar uma analisada no que aconteceu lá no nosso topo, no que vem acontecendo agora e o mais importante. Eu quero te mostrar como a análise de sentimento pode te permitir fazer compras mais interessantes do que quando a gente se baseia puramente num indicador técnico. Então vamos falar do Cumulative Volume Delta, vamos falar do Long Short Ratio, vamos falar das liquidações que hoje foram significativas e também vamos falar do Crypto Fear and Greed Index. Quero te dar exemplos das duas últimas fortes correções que a gente teve no passado para te mostrar o que eu quero para pensar em comprar o Bitcoin neste momento. Então, vamos para o vídeo. Investidores, antes de começar, um lembrete rápido para vocês. No domingo, voltaremos com as lives das altcoins. Então, domingo, além de eu aparecer aqui no canal, você também vai conhecer a equipe da Belo Trade, os traders que eu trabalho todos os dias no criptomercado. Então, marquem aí domingo às 9 horas. Mas beleza, vamos começar aqui no gráfico diário da BitMEX, pegando aqui o ano de 2020, para eu começar a te dar uma ideia de uma análise técnica de longo prazo, que a gente vem falando nos últimos vídeos, mas para quem ainda não viu, vale a pena prestar atenção. Análise técnica, na minha opinião, o principal objetivo dela para mim no criptomercado hoje é me mostrar os pontos onde eu posso ter uma boa oportunidade para fazer as minhas compras. Agora eu tenho certeza que cada um tem a sua análise técnica e alguns vão falar que os 16 mil já foi suporte, outros vão falar que o suporte vai ser só em 14 mil, outros nos 12, outros nos 10 e outros até vão falar que agora é um topo, o Bitcoin vai voltar para uma tendência de baixa. E eu realmente acredito que todos, seguindo a sua análise técnica, podem estar um pouco certos. Mas a análise técnica, ao meu ver, ela não é milagrosa, no sentido que o preço vai parar aqui em 13.423 porque é uma região de Fibonacci. Ou então, eu só vou comprar quando o preço vier bater na minha média exponencial de 72. Ou, por exemplo, na minha nuvem de Ishimoku. Não, a análise técnica, ela não está aqui para prever o futuro. A análise técnica ela está aqui justamente para te mostrar onde você pode comprar e ter uma boa oportunidade. Eu vivo falando com vocês, parem de pensar no preço, comecem a pensar nas oportunidades. E onde eu vejo as oportunidades aqui no diário? Eu claramente só consigo enxergar essas oportunidades um pouco mais abaixo no gráfico, tá bom? Então, para mim, essa região de antigos topos ali, próximo dos 12 mil dólares, até a região dos 8.500, é a zona, assim, para compra do século no Bitcoin, tá? É a região onde eu estou pensando realmente em compras no longo prazo, para position trade, meses, anos, beleza? Essa é uma região que eu não vou comprar somente por causa da análise técnica e porque é uma zona de Fibonacci, uma zona do VPVR, não. O primeiro ponto que você tem que entender é que você comprando aqui, você tem muito suporte abaixo, o que pode te dar essa boa relação risco-retorno, correto? Comprando agora, esses suportes não são tão evidentes. Então, por isso que o risco em comprar nessa alta e comprar aqui agora, quando começou a cair, é elevado. Apesar de ninguém saber até onde vai essa queda, o que a gente sabe é que a gente teve uma forte rejeição próxima ao topo histórico e a situação do Bitcoin se complicou um pouquinho, tá bom? Então a gente pode esperar essa correção e a análise técnica, o objetivo dela vai ser te dar as zonas para você ficar de olho. E eu estou de olho nessas zonas. Eu estou de olho próximo dos 12 mil dólares até os 8.500.
Mas, Pablo, se chegar lá, você vai comprar? Não necessariamente, porque aí entra a análise de sentimento. A análise técnica, ela monitora as oportunidades e te dá a boa relação risco-retorno, mas é só a análise de sentimento que vai conseguir te dar o gatilho. Então, quando o preço for a minha região de compra, o que eu vou querer ver? Vocês conhecem a análise de sentimento. Eu vou querer ver todo mundo pensando em vender, eu vou querer ver medo no mercado. Se eu não ver isso, eu não acredito que o preço vai parar nessa zona, tá bom? Mas eu sei que tem uma boa probabilidade, se ele cair até aqui, disso acontecer. Então, qual que é a sacada? Eu não sei, ninguém sabe até onde o preço vai, e eu não sei se ele vai chegar aqui nos 12.300 dólares, não sei. Mas o que a gente tem que fazer agora é olhar a análise de sentimento e ver quando ela vai mostrar pra gente que essa correção terminou. A análise de sentimento, ela é dinâmica. Então, ela não vai falar que o preço vai parar de corrigir em 12 mil dólares, não. Ela vai te mostrar com indicadores que o preço deve parar essa correção. Então, deixa eu te mostrar alguns indicadores bem legais da análise de sentimento e o que eu quero ver agora para quem sabe pensar em comprar o Bitcoin aí nos 17, nos 16 mil dólares, tá bom? Vamos lá. Eu peguei duas zonas muito importantes aqui que, na minha opinião, foram as correções mais significativas que a gente teve no Bitcoin. Uma, vocês vão lembrar aqui no canal, que foi quando a gente rompeu os 10 mil dólares e voltou lá para os 8 mil, uma correção de 20%. E outra, quando a gente estava lá nos 12.500 e teve um dump ali até abaixo dos 10 mil, outra correção de 20%. Foram duas correções bem significativas e eu vou pegar elas como exemplo para te mostrar que realmente a gente pode acabar tendo boas oportunidades nessas regiões. Mas o que a gente também precisa ter é que a análise de sentimento corrobore com as nossas oportunidades. E olha só o que aconteceu quando a gente estava lá no dia 8 de maio e no dia 7 de setembro. O primeiro indicador que eu vou mostrar para vocês é o Crypto Fear and Greed Index. O Crypto Fear and Greed Index, que em maio estava em medo, pasmem, a gente estava lá nos 9 mil dólares, né? 8 mil dólares, e o Bitcoin estava em medo. Isso foi um grande indicador bullish para a gente se manter comprado durante toda a alta, né? Então, o que eu quero ver para pensar em entrar de acordo com o Crypto Fear and Greed? Medo. Eu quero ver uma queda aqui, porque nesse momento a gente ainda está em extrema ganância. Pô, Pablo, mas está muito alto, não vai cair tanto assim. Aí eu te mostro o segundo exemplo, que é justamente lá em setembro, quando a gente saiu de um Crypto Fear and Greed de ganância no 79 para o dia 3 de setembro, para medo novamente no dia 11. Ou seja, aqui a gente também teve basicamente a mesma coisa. O preço saindo de ganância e para medo. E onde era para você comprar? No medo. Correto? Continuando e dando para você, eu acho que é algo mais prático, né? Essa questão de medo e ganância é um pouco subjetiva. Então vamos deixar isso de uma maneira mais prática com os nossos indicadores de sentimento. Vamos lá. Eu vou, para isso, pegar o exemplo que a gente teve lá dos 10 mil para os 8 mil dólares. Por quê? Porque foi um dia mais desesperador, né? Foi um dia que a gente estava lá em 10 mil, em poucos minutos, 15 minutos, a gente teve o dump, né, dos 9.600 até os 8 mil dólares. Então, eu quero que vocês foquem em dois principais indicadores que vocês já conhecem aqui no canal. As liquidações e o long short ratio, tá? Primeira coisa, vamos falar das liquidações. Quando a gente pensa que o preço vai voltar a subir, essa correção terminou, a gente necessariamente tem que ver que houve muita liquidação. Nesse dia, quando a gente foi nos 8 mil dólares, houve aproximadamente 23 mil bitcoins liquidados, correto? E hoje, a gente já está na marca de 18 mil bitcoins. Ou seja, isso é um bom sinal, tá? Isso é um sinal que as instituições acumularam sim. E isso pode gerar liquidez para o preço voltar a subir. Mas, além do Crypto Fear and Greed Index, qual que é o outro indicador que mostra pra gente de maneira muito clara o que os players do mercado estão fazendo, né? E não é uma maneira subjetiva, é preto no branco, o Long Short Ratio. O Long Short Ratio mostra pra gente, basicamente, a proporção de longos e shorts no mercado. E para eu pensar em compra no Bitcoin, o que eu vou querer ver? Eu vou querer ver mais pessoas apostando em queda. Você vai me falar, pô, Pablo, mas ontem esse indicador estava na máxima histórica, e estava mesmo, né? Foi um motivo para a gente não entrar ontem e falar que estava perigoso. E ele agora ainda está em 1.8, ele vai demorar muito para cair. Aí eu quero te mostrar os dois exemplos que eu acabei de te mostrar lá em maio e em setembro para você ver o que aconteceu
com o long short ratio nessas datas, tá bom? Então, vou pegar aqui este exemplo que a gente tem primeiramente lá na queda dos 8 mil dólares. Então, vamos lá. É bem aqui, tá bom? Na queda dos 8 mil dólares, vocês vão lembrar que a gente teve uma ganância muito forte lá nos 10 mil, né? O preço foi muito rápido. E isso fez o long short ratio subir de 1 para quase 2. Ou seja, muitas pessoas entraram em long. Só que o mais legal que a gente tem é que depois da nossa queda, o long short ratio começou a cair e na nossa consolidação, quando a gente ficou consolidando nessa região aqui, o long short ratio, pasmem, em poucos dias saiu dos quase 2, ou seja, 2 longs para cada short, para 0,75. Ou seja, o mercado estava extremamente otimista e as pessoas estavam em long, as instituições conseguiram mudar a cabeça das pessoas e fazerem elas apostarem no short. Quando elas fizeram isso, isso aqui se tornou um pool de liquidez para as instituições e elas conseguiram fazer o mercado ir para o outro lado, tá bom? Outro exemplo muito legal que a gente tem, e a gente também falou muito aqui no canal, quando a gente rompeu lá os 12 mil dólares, foi para os 12.500, vocês lembram que a gente estava com o long short ratio acima de 2? Foi algo inédito no criptomercado, né? E reparem que antes do preço começar a subir novamente, o que aconteceu? A gente tem o preço caindo e aos poucos a gente tem o long short ratio caindo também. Ou seja, o long short ratio que estava acima de 2, ele chegou nesse período de acumulação aqui, antes da gente romper aqueles 11 mil dólares, a ficar negativo também, tá? Ele ficou negativo alguns dias. Então você me pergunta, Pablo, o preço vai corrigir na média 72, na média 21, na zona de Fibonacci 0,5, 0,382, eu vou te falar, não sei. O preço vai parar de corrigir quando a maioria do mercado pensar que ele vai corrigir muito mais. Ele vai parar de corrigir quando a maioria do mercado estiver em medo e quando a maioria do mercado estiver apostando na baixa. Então, vou comprar aqui agora acreditando que a correção acabou e a gente vai buscar a máxima histórica? Ainda não. Por quê? Porque a gente sim teve uma queda do long short ratio e liquidação, mas a gente ainda tem 1,8 longs para cada short. Se nos próximos dias a gente tiver essa queda aqui, olha só, e ir para baixo de 1, aí você vai me ver falando aqui, procurando uma operação que a gente tenha boa relação risco-retorno para apostar na máxima histórica, tá bom? Enquanto a gente está elevado aqui, mesmo com essa liquidação, que repito, é algo positivo, eu não me sinto seguro em me posicionar no mercado neste momento. Deu para entender? A análise técnica não é uma crítica à análise técnica, tá? Porque sem análise técnica seria difícil da gente encontrar essas zonas onde a gente tem boa relação risco-retorno. Mas hoje eu me baseio, o meu gatilho, a minha tomada de decisão sempre está na análise de sentimento, porque é ela que mostra dia após dia, minuto após minuto, o que os players do mercado estão fazendo. E é bom a gente ressaltar, né, porque a análise de sentimento é tão válida para o criptomercado. A gente está num mercado com volume não tão grande, um mercado muito novo e um mercado desregulado. Então a gente tem uma atuação de instituições muito grandes. Então as instituições, elas vão fazer de tudo para você cometer erros agora e captar a sua liquidez. E em mercados tradicionais, elas são até proibidas de fazer algumas dessas estratégias, né? No criptomercado, não. No criptomercado, as instituições fazem isso todos os dias, em todos os tempos gráficos, e é justamente isso que a gente quer captar. A gente quer captar as instituições conseguindo deixar as pessoas com medo, com vontade de vender, em posições de short, para aí a gente acreditar que a correção terminou e que a gente vai voltar a subir. Deu para entender? Agora vamos lá, vamos fazer uma análise técnica bem rápida aqui para vocês no 4 horas. No 4 horas eu enxergo claramente que a gente tem uma potencial onda 1. No 4 horas a gente ainda tem aqui um viés de esperança nesse suporte dos 16.300 dólares por causa da nossa nuvem de Ichimoku. Mas lembrem-se, nuvem de Ichimoku, Fibonacci não segura nada. O que tem que mudar para o preço parar aqui é a análise de sentimento, tá bom? Então, basicamente, a gente tem um suportezinho interessante entre esses 16.300 e essa região aqui dos 15.300 dólares, tá bom? Se o preço perder essa região, eu espero uma correção mais forte para baixo dos 14.000, ali nos 13.800. Esses são os suportes de curto prazo que eu vejo no momento no Bitcoin. E as resistências? Caras, as resistências aqui, eu acho que a gente tem que chegar um pouco mais próximo ao preço para mostrar para vocês. Vocês lembram que a gente estava comentando sobre o grande volume que teve aqui? Então, eu realmente acredito que não vai ser fácil o Bitcoin retomar essa região, tá bom? Então eu acho que a partir desses 17.600 começa uma zona de dificuldade para o preço retomar.
até essa região dos 18.800 dólares. Lembra do suporte nos 18.800 ontem, que estava perigoso? Então, essa é uma região de resistência muito forte, tá? E é uma região que realmente o preço pode até vir aqui testar, né? Vale a pena até a gente mostrar que em outras correções significativas que a gente teve, por exemplo, em 2019, o preço ele tem um dump de 30%. E depois tem um pump aí, acho que foi quase 30% também, mais de 30%. Ou seja, volatilidade é esperada agora, tá? Mas romper a máxima histórica nesse momento, para mim, ficou um pouco complicado. Pelo menos não antes da gente ter os nossos indicadores de sentimento mostrando que acabou a correção e que agora a gente pode voltar a subir, tá bom? Então, o foco da análise de sentimento não é ficar ancorado numa média, num preço, num Fibonacci, não. O foco da análise de sentimento é dia após dia analisar o mercado e a partir daí a gente conseguir sempre ter as probabilidades do que está acontecendo naquele momento, sem nenhum viés. Correto, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise aí, um pouquinho diferente, né? Focando um pouco mais no longo prazo, mas eu acho que era importante a gente discutir um pouco dessa questão aí, da análise de sentimento e a diferença dela para análise técnica. Eu espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.